Conexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é a participação das mulheres na política. Nós estamos exatamente no meio do segundo turno das eleições presidenciais de 2014 e o Brasil também vive há 30 anos uma experiência democrática extremamente significativa, a mais importante exatamente da sua história, né? E a democracia é sempre o regime, o melhor regime político, que favorece exatamente a participação e o envolvimento dos vários segmentos da sociedade civil. No entanto, quando nós comparamos a participação dos homens e das mulheres na política, a gente percebe exatamente uma grande diferença em termos da proporção do envolvimento das mulheres propriamente na política. Nesse programa de hoje, nós vamos analisar qual tem sido a participação, qual a tendência de crescimento, quais as razões desse baixo crescimento e como nós exatamente podemos implementar, e sabendo que também as mulheres podem dar uma participação mais significativa nas políticas públicas e na construção democrática deste país. A nossa convidada é Marlene Matos, professora de Ciência Política da UFMG, uma especialista nessa área. Bem-vinda, professora, para falar de um tema tão importante, né? Obrigada, Jorlete, é um prazer. Qual tem sido a participação das mulheres na política em termos mundiais? Então, Girolete, assim, infelizmente a notícia não é muito alvissareira, né? E nem muito positiva, assim. No mundo inteiro, a participação política das mulheres, em termos do espaço representativo, especialmente o parlamentar, é muito baixa, né? A gente tem hoje uma média, e o indicador internacional comparado que a gente utiliza é o da Câmara de Deputados Federal, porque a gente tem muitos modelos diferentes, né, de regimes políticos e de estruturas, né, partidárias e parlamentares. Então, a gente normalmente, todos esses regimes têm Câmara Federal. E aí, assim, a participação das mulheres é baixa, é algo em torno de 22% no mundo inteiro, né? E vem crescendo. Né? E nesse cenário mundial, o Brasil definitivamente não está numa posição confortável ou que a gente possa dizer até minimamente digna. Né? Estamos abaixo da média, então? Estamos muito abaixo da média. Não é? O Brasil pratica taxas de representação de mulheres mais baixas do que os países árabes, Girolete. É mesmo? Que estão aí algo em torno de 15%, 16%, 17%, e agora, nessas últimas eleições, que acabamos de eleger o Congresso, a gente elegeu 9,9%, algo como 10% de mulheres. Né? É muito pouco. Significa dizer que a gente está praticando, assim, que no nosso Congresso hoje tem 90% dos parlamentares, das 513 cadeiras, 51 são de mulheres e o restante todo constituído por homens. Né? Perfeito. Então, ainda temos uma representação parlamentar muito pífia, somos um dos últimos países na América Latina também, somos superados em muito, por exemplo, né, para a nossa a vizinha aqui, a Argentina, que tem algo em torno de 39%, 38%, né, e é uma pena, eu acho que é lamentável isso. Por que explicar isso, a presença exatamente de uma família patriarcal, do patriarcalismo? Essa é sempre uma pergunta muito recorrente, né? As pessoas sempre me perguntam muito. Eu diria assim, que não há uma resposta unívoca ou única, né, para esse fenômeno, porque é um fenômeno multideterminado. Né? Eu acho que a primeira questão que a gente tem que lembrar é que, historicamente, as mulheres, desde 1932, conseguiram direito ao sufrágio, a eleger, né, a poder votar e serem eleitas, mas a gente ainda não conquistou, de fato, o direito a eleger, né, a ser eleita uma mulher aqui, porque a gente tem praticado, assim, recorrentemente, quando a gente pega a análise temporal, os dados, assim, as estatísticas são de crescimento muito baixo. O número de mulheres candidatas cresce muito e de maneira muito desproporcional ao número de mulheres que se elegem, de fato. Claro. Né?
Então, assim, um dos fatores que eu acho que é importante, sim, nós somos uma sociedade ainda muito conservadora, muito patriarcal. A gente tem aí vários indícios, a violência contra a mulher é outro indicador importante para a gente mensurar isso. Eu acho também que a gente tem uma estrutura político-partidária extremamente masculinizada, né, onde as mulheres são muito pouco valorizadas. Né, isso... O custo das eleições também? O financiamento, né, de campanhas nesse país, como ele é um financiamento privado, misto, na verdade, público e privado, mas muito dinheiro, né, da iniciativa privada entra nesse jogo político brasileiro. Assim, as mulheres, em geral, têm muito mais dificuldade do que os homens de angariar recursos para suas próprias campanhas, até porque, invariavelmente, o próprio partido não aposta muito nas campanhas das mulheres. Perfeito. Né? Quando a gente vem, por exemplo, para as assembleias legislativas e as câmaras municipais, o cenário é diferente? Olha, melhora um pouco, mas não melhora assim, de maneira muito significativa, não, sabe, Girolete? A gente tem algo aí em torno, às vezes, 10, pouco mais, 15% de mulheres, né? Assim, pouquíssimas câmaras e assembleias no Brasil tem algo em torno de 20%, né? 30% nunca. Né? Eu vou lhe dar o exemplo aqui da cidade de Belo Horizonte. Pela primeira vez na história democrática de Belo Horizonte, nós temos uma única mulher na Câmara de Vereadores, né? Que é a ex-delegada Elaine Matosinhos, e a única mulher. Né? Agora, para a Assembleia Legislativa de Minas, conseguimos eleger 5, tínhamos 4. Elegemos 5 mulheres, ou seja... É muito lento esse processo de crescimento, né? Assim, muito difícil. E quando a gente vem para o poder executivo, por exemplo, prefeitas, governadoras, temos até a presidente. Sim, eu diria assim, são duas instâncias que as mulheres estão um pouco mais representadas. No poder local, nas prefeituras, eu acho que tem uma maior facilidade das mulheres se identificarem com esse tipo de trabalho, porque elas estão mais próximas da sua cidade, do seu domicílio, né? Elas, em geral, as mulheres prefeitas, têm mais facilidade para se eleger. São reconhecidas como liderança social pela comunidade. Sim, sim. E há esse reconhecimento público mais facilitado. Às vezes vem de uma trajetória de terem sido secretárias de saúde. Né? Então, o executivo, a porta está um pouquinho mais aberta. Né? Mas o mais aberto também é algo em torno disso, 12%, 15%, o que é muito baixo, né, também. E ao nível da governança do governo dos estados? Aí muito mais difícil. Muito mais difícil. Né? Eu tendo a dizer que agora, para essas eleições, por exemplo, nós não elegemos nenhuma mulher governadora. Né? Eu acho que assim, é muito grave por isso, porque as pessoas não percebem isso como um problema democrático, sabe, Girolete? Assim, eles acham que isso é um problema das mulheres. E quando você vai fazer pesquisa, como a gente lá, eu coordeno o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UFMG, e a gente foi entrevistar candidatas, os partidos também vão nos dizer que elas não têm ambição política, né? Que são as mulheres que não desejam esse espaço e que elas têm dificuldades para compor a lista partidária. Esse argumento não é totalmente verdadeiro, não. Assim. As mulheres estão, sim, se dispondo, né, a candidatar. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos explorar um pouco a participação das mulheres no poder judiciário e também voltar a discutir as razões dessa baixa participação. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema participação das mulheres na política. Nós situamos a participação baixa das mulheres na política, não só no Brasil, mas no Brasil mais do que propriamente no mundo. Nós temos em torno de 20% no mundo e aqui nós estamos chegando mais ou menos a 10%, tendo como referência propriamente a Câmara dos Deputados. Né? E já deixamos no ar também o tema desse segundo bloco, que seria, e no Poder Judiciário, Marilisa? Então, é melhor a participação da mulher ou não? Na primeira instância, é muito recorrente você encontrar, inclusive, mais mulheres na magistratura, não é?
do que homens, né? Sim. Hoje a gente tem visto estudos demonstrando que há uma feminização da profissão jurídica, né? Da carreira jurídica. Mas na medida que você vai subindo nos níveis, né? Vai para a segunda instância, vai para os tribunais, vai para o STF, o STJ, essa proporção vai rareando mais uma vez, revelando que também no Poder Judiciário a gente tem um teto de vidro aí. É engraçado porque, digamos, quando nós olhamos a proporção entre homens e mulheres na universidade como estudante, cerca de 60% são mulheres. Sim. Isso significa que elas, na verdade, estão se qualificando até mais mas e até melhor do que os exercendo... homens. E aí, por que então, na verdade, as razões pela baixa participação não seria pela qualificação propriamente das mulheres? Com certeza não, né, Girolete? Assim, as mulheres têm mais... O nível de escolaridade das mulheres é invariavelmente maior do que o dos homens, né? Eu acho que a baixa participação tem, como eu comentei no primeiro bloco, é multideterminada, mas ela também é influenciada muito por dois fatores que a gente mencionou pouco aqui. Sim. Um Quais é a seriam? estrutura partidária, né? Eu acho que a estrutura partidária brasileira, ela reservou, por exemplo, lá um lugar para as mulheres, que é o lugar da pasta, né, do PT Mulher, do PSDB Mulher, né, do DEM Mulher, ou seja, guetificou a atuação feminina, né? As mulheres ficam reservadas ali como se aquele lugar fosse o espaço delas. Elas não ganham apoios políticos, eu não estou nem dizendo o financiamento, que a gente já comentou que também é muito, infinitamente mais baixo para as candidaturas de mulheres. Mas, por exemplo, em 2009, a gente fez uma mini-reforma política que obrigaria os partidos a investir 5% do fundo partidário em formação política de mulheres. Sim. E os partidos simplesmente não investem. Não investem. Né? Eles não estão dispostos a fazer esse estímulo a mais, esse esforço a mais. Né? E eu entendo por uma questão muito simples, assim, para que mais mulheres se elejam, homens terão que deixar de ser eleitos, né? Mas a formação ainda não é universitária do movimento estudantil, dos movimentos sociais, mais do que propriamente dos partidos? Eu diria que nós temos duas portas de entrada muito fortes para as mulheres candidatas que conseguem um sucesso eleitoral. A primeira é a tradição familiar, Girolete. Claro, assim, sim. são mulheres que vêm de um capital familiar delegado, né, que elas recebem de maridos, de irmãos, pais, né? Então essas não têm nenhuma dificuldade para E isso vale para os homens. Com certeza. E a outra trajetória é essa, ativismo prévio, político, né? Político prévio, que pode ser valorizado pelo sistema partidário ou não, não é? Mas, assim, os partidos também têm uma variedade, uma pluralidade enorme de mulheres, né? Mas a verdade é que elas estão lá segurando as bandeiras, levantando os cartazes para os candidatos homens, sabe? Perfeito. Na hora H mesmo, não. A senhora mencionou uma segunda razão da baixa participação, além dos partidos. Qual seria ela? Então, todo mundo me pergunta, né? Nós somos hoje mulheres 52% do eleitorado, Girolete, assim. E aí todo mundo me pergunta, professor, então, mulheres não votam em mulheres? Não, né? Porque se votassem, esses dados, né? 52% das mulheres são eleitoras e só 10% se elegem, algum problema tem aí, não é? Eu não chegaria a afirmar que o critério do sexo seja um único critério para ninguém escolher candidato para votar. Eu acho um absurdo isso. Mas será que a gente não poderia combinar com os outros critérios, por exemplo, a trajetória, a proposta, o programa, né? Quem é, de que partido, com a questão do sexo do candidato? Sim. Porque, de fato, assim, é escandaloso que o Brasil, com a democracia que já construiu, pratique taxas tão pífias, né? Tão pequenas, tão irrisórias de participação de mulheres. Isso tem consequências, né? Sem dúvida. E como explicar essa resistência política ainda é vista pelas mulheres como coisa masculina? Sim, eu acho que não é que eu não acredito que seja uma resistência especificamente nesse sentido delas verem como a sociedade vê, né, como um espaço masculino por excelência. Mas as mulheres fazem um cálculo, sabe, Girolete? Assim, elas hoje estão, como a gente mencionou, se escolarizando, elas estão no mercado de trabalho. Né? Hoje, 38% dos domicílios brasileiros são chefiados exclusivamente por uma mulher. Elas estão, de fato, ainda cuidando da família, da casa, dos filhos, e você está pedindo uma quarta jornada, que é uma jornada política. Né? Eu acho que é uma overdose de demanda para as próprias mulheres. Né? Então, elas fazem um cálculo. O espaço é masculino, as regras são masculinas. Né? O partido não dá nenhum apoio, ela faz um cálculo racional e fala assim, por que eu me candidataria? Né? Por que eu vou levar adiante essa proposta?
A eleição e o mandato da Dilma, quer dizer, a primeira presidente mulher no Brasil, tem estimulado também o ingresso de novas mulheres na política? Eu mesma olhei com muita expectativa a chegada, né, de Dilma Rousseff, primeira presidenta, né, brasileira, assim, achei que isso pudesse ter um efeito, sabe, Girolete, assim, um efeito mais robusto, mais significativo, né? Mas, infelizmente, assim, eu acho que ela tem um efeito simbólico, é muito importante. Nós finalmente conseguimos eleger para o cargo máximo do país uma mulher, mas, assim, o efeito é simbólico e ele é importante, mas ele não produziu esse efeito em cascata, né? De que mais mulheres, por conta de olharem no espelho da Dilma, elas conseguissem, de fato, se sentir capazes de se candidatar e principalmente de se eleger. Eu acho que assim, nosso eleitorado ainda tem olhado, né, ou não tem olhado, ou não tem feito essa reflexão crítica sobre a importância da participação de mulheres na lógica parlamentar brasileira. Né? Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos dedicá-lo um pouco, pensar a participação, como aumentar a participação da mulher, referindo-se também ao segundo turno das eleições presidenciais. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nosso tema é participação das mulheres na política. Já situamos proporcionalmente sua participação. Já discutimos propriamente as razões da baixa participação, o cálculo das mulheres ou a sua resistência para entrar propriamente ao nível da política, mas nós temos que sinalizar aqui, nas eleições desse ano, em 9 candidatos, 3 são mulheres. Isso indica algo simbólico ou sinaliza para uma mudança talvez mais profunda na sociedade brasileira? Eu acho que a gente está num ponto de clivagem muito importante, um ponto de mudança importante. Né? Nós temos realmente, na disputa eleitoral para o cargo máximo brasileiro, 3 mulheres, sendo que 2 delas com chances reais, não é, efetivas, Girolete, de chegar ao segundo turno, né? Eu acho que isso é muito significativo e a gente não tem que subestimar, né, essa conquista. Isso mostra que as mulheres estão preparadas para o espaço político. Né? Eu acho que isso, se não revelar nenhuma outra coisa, no mínimo revela isso. Que essa desculpa de que as mulheres não sabem fazer política, não têm habilidade, competência para fazer a política, eu acho que elas desmontam e põem por terra argumentos dessa natureza. Sem dúvida. Né? Agora, sim, elas chegaram até lá, né? Mas a gente está vendo as imensas dificuldades para realmente conseguir o sucesso eleitoral de modo efetivo. Né? Pensando no segundo turno é uma nova eleição ou uma nova votação? Né? Olha, nos termos que estão colocados esse segundo turno, não tenho a menor dúvida que é uma nova eleição. Né? Eu acho que se configurou aqui, no Brasil, um novo cenário, né, de uma polarização, sem dúvida nenhuma evidente, entre 2 partidos que têm trajetórias históricas e ideológicas muito diferenciadas. Né? A gente tem notado claramente essa força do voto associada à questão de classe. Eu acho que isso está muito emblemático dessa disputa entre o PT e o PSDB. Eu acho que, de fato, é uma nova eleição mesmo. Que dizer das coligações partidárias, né? Aí, Girolete, a gente está tocando numa das chaves que eu acho que são mais complicadas do presidencialismo de coalizão que a gente exercita, né, e experimenta aqui no país. Né? Eu acho que, em função de muitas coligações, a gente acaba com uma pluralidade, uma fragmentação político-partidária tão monumental, 32 partidos, né? É muito difícil você conseguir alianças, você conseguir governabilidade, não é? Com uma fragmentação partidária que deixou há muito tempo de ser ideológica, né? E, portanto, assim, realmente eu acho que esse é um grande dilema. Qualquer um dos 2 candidatos que for governar com esse novo Congresso vai ter muitas dificuldades para ter governabilidade e aprovar suas pautas. Né? Se nós compararmos a composição desse Congresso recém-eleito com o atual,
houve maior dispersão propriamente em termos de representação partidária? Sem dúvida, né? Agora a gente, se não me falha a memória, a gente está com pelo menos 29 partidos representados já lá na Câmara, né? E além disso, eu acho que houve uma outra polarização. A gente tem observado um aumento de representantes muito conservadores sendo eleitos, né? As bancadas religiosas têm representado um papel muito importante, né? Tem tido um protagonismo, inclusive de obstacularizar avanços e de promover, inclusive, retrocessos. Então, nós temos uma bancada religiosa muito significativa que aumentou agora com esse novo Congresso eleito, mas, ao mesmo tempo, a gente tem figuras muito emblemáticas e elegemos também representantes latifundiários, né, empresários, né? Você tem todo um contexto de forças muito conservadoras e que historicamente se representam e se fazem presentes no Congresso, mas agora também a gente conseguiu manter algumas lideranças muito importantes, né? Que têm feito esse enfrentamento polarizado, né? Então, eu acho que vai ser uma legislatura cheia de complexidades aí pelo cenário. Né? Qual a importância das coligações partidárias agora no segundo turno das eleições presidenciais? Então, a gente tem observado, assim, ontem saiu uma das primeiras pesquisas, né, e a gente tem observado que a diferença entre a candidata e o candidato que estão agora disputando o segundo turno é muito pequena, né? Então, assim, eu acho que além da busca das coligações, eu acho que talvez vá jogar muito pesadamente nesse segundo turno o peso dos votos nulos e dos votos em branco, né? Então, eu estou entendendo que a candidata e o candidato vão ter que buscar esses votos, né? De alguma forma mais ostensiva e mais propositiva, né? Eu acho que vai impactar menos a coligação e mais aquela intenção do eleitor daqueles outros partidos que perderam, né, a disputa, e realmente tentar conquistar a vinda desses também, mas, sobretudo, dos que votaram dizendo não a esse sistema e a essa lógica que está colocada com as regras como está. Né? E a capacidade de transferência de votos, ela se dá e em que circunstância ela se dá mais? Olha, eu não estou muito crédula da transferência de votos de Marina automaticamente, nem para um e nem para outro candidato. Né? Eu não acho que o eleitorado faça escolhas assim por uma indicação de cima para baixo. Eu acho que o eleitor brasileiro, a eleitora brasileira, eles vão usar dos argumentos que eles tiverem disponíveis, né? E usar a sua capacidade cognitiva de decidir, né, para tomar a decisão. Eu, particularmente, acho que vai ter pouco impacto. Sim. Né? O peso da economia. Aqui eu acho que esses são dois temas que eu não tenho dúvida que serão cruciais no debate, né? A economia e a corrupção. Eu acho que esses dois vão marcar, assim, de maneira muito pregnante, muito forte, muito onipresente, o debate que a gente vai ter agora no segundo turno, eu não tenho nenhuma dúvida. Né? Sim. A presença da mulher na política seria um fator também inibidor da corrupção? Pois é, Girolete, eu encontro na literatura muitas referências chamando atenção para isso, porque as mulheres seriam mais éticas, né, menos afeitas a entrar nos conluios, nos conchavos, mas, na verdade, assim, eu tive uma bolsista, inclusive premiada de graduação, depois levou o mesmo tema para pesquisa no mestrado, e ela analisou os últimos episódios, né, de corrupção do Congresso Nacional e, infelizmente, as mulheres, proporcionalmente, elas estão tão presentes nos eventos de corrupção, né, quanto os homens. Né? Então, aqui para o Brasil, essa estratégia de achar que gênero, né, ou o sexo de uma pessoa é alguma coisa que impeça para participar de corrupção não funciona muito. Perfeito. Marlise, queria agradecer muito sua participação aqui, seus esclarecimentos. Trouxemos a você, telespectador, uma reflexão da presença das mulheres na política, a necessidade de aumentar essa participação, exatamente pela contribuição significativa que elas dariam à governabilidade e à qualidade da política e das políticas implementadas aqui no Brasil. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha, nos prestigia, muito obrigado pela sua atenção e até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.